Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. De pé como você está, meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 19. Glória a Deus. A partir do versículo de número 28. O Senhor já tem falado ao nosso coração, através dos louvores. Nós já oramos a Ele, crendo que Ele já tem ouvido a nossa oração, nosso clamor nessa noite. Chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor, que é o alimento do crente, não é? Nós ouvimos ontem uma ministração pela nossa obreira Socorro, onde ela falou que para ser cheio do Espírito Santo, nós temos que nos alimentar, né? Nós temos que nos alimentar da palavra, não é? A palavra é o alimento para a nossa vida. Tomar da água, né? A água representa o próprio Espírito Santo, né? Nas orações, aí sim nós vamos ser cheios do Espírito Santo. O nosso espírito ele vai estar forte, robusto e vai estar sempre preparado para toda luta, toda prova, tudo aquilo que o inimigo investir contra a nossa vida. Nós vamos estar preparados, vamos estar fortes no Espírito. Amém? Glória a Deus. Quem achou o texto diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura que disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam-lhe vinagre em uma esponja, fixando num caniço de isopo, e lhe chegaram à boca. Glória a Deus. Outro, 30? Tem um 30? Tenho 30. Coloca o 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Pode tomar os vossos assentos, meus irmãos e minhas irmãs. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite porque nós acreditamos num Deus que foi morto, num Jesus que foi morto, mas num Jesus que ressuscitou. É interessante nós percebermos que nesse texto, que agora nós acabamos de ler, texto esse narrado pelo profeta ou pelo apóstolo João. O evangelho de João, ele está inserido nos evangelhos sinóticos, aonde vai contar os fatos, os acontecimentos que Jesus operou no seu ministério. Mas o evangelho se destaca, o evangelho de João, porque ele é um evangelho ímpar, ele é um evangelho em que João, ele vai destacar algumas coisas que os outros evangelhos não destacaram. É interessante que quando João ele vai apresentar Jesus, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, ele apresenta Jesus como Deus, como divino, como santo. Ele já começa no seu evangelho, glória a Deus, dizendo que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então nós já entendemos aqui a nível de introdução que João apresenta Jesus como Deus. Mateus vai apresentar Jesus de uma forma, Marcos de outra forma.
Uns vai apresentar Jesus como servo, outro vai apresentar Jesus de outra maneira, mas João, ele apresenta Jesus como Deus. Então Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele habitou na terra quando João veio, preparou o caminho, mas Jesus, ele veio cumprir o seu ministério terreno, mas ele sempre falou para a multidão e para os seus discípulos que convinha que ele fosse preso, que ele sofresse e que ele fosse crucificado para nos dar a salvação. Amém? Os irmãos estão entendendo? E esse texto que eu li agora é um texto que já tem falado muito ao meu coração. Deus, ele tem tocado no meu coração. Se o irmão poderá um fundo aí musical para me ajudar, em nome de Jesus. E eu queria destacar aqui um tema bem interessante, que vai dar aqui base para a gente mergulhar no texto. O título do tema, né? Eu coloquei aqui: o grito que revolucionou a história humana. O grito que revolucionou a história humana. Jesus naquela cruz, ele falou algumas frases. É interessante nós entendermos que quando Jesus ele decide ir para a cruz, ele não foi porque os soldados o levaram, ele não foi porque ele era fraco, mas ele foi por livre e espontânea vontade. Jesus disse que ninguém tira a minha vida, mas eu a vos dou, eu a entrego por amor de vós. Isaías vai nos dizer que Jesus, ele era como a raiz de uma terra seca, não tinha formosura, não tinha aparência, mas ele entregou a sua vida, ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, curados. É interessante, meus amados, nós entendemos que no princípio Deus cria o homem para esse homem desfrutar de uma comunhão com Deus. Deus forma o homem, cria o homem do pó da terra, sopra nele o espírito de vida e o homem torna a ser uma alma vivente. E Jesus, Deus, que Jesus é o próprio Deus. João, ele vai dizer que no princípio era o verbo, era a palavra, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então Jesus era Deus, eles estavam lá. Quando ele cria Adão, para Adão desfrutar da comunhão, de tudo aquilo que Deus fez, criou naquele jardim, porque Deus, ele criou o homem para desfrutar de uma comunhão com ele. Deus não criou o homem para o homem estar vagando. Deus não criou o homem para o homem estar na solidão. Deus não criou o homem para ele estar na depressão. Deus não criou o homem para ele viver a sua própria vida, a sua própria natureza, mas Deus cria o homem para o louvor da sua glória. Você foi criado para adorar a Deus. Deus criou a humanidade para o adorar, para bendizer o nome dele. E quando Deus cria o homem, o texto de Gênesis vai dizer que não era bom que o homem esteja só. Deus cria ali uma auxiliadora, uma mulher. Adão cai no sono profundo e Deus vai tirar da sua costela e vai formar a mulher para que esteja diante dele, para que lhe ajude, para que ela seja uma auxiliadora, uma ajudadora, uma companheira, para que esteja ali sempre com ele.
E o texto de Gênesis vai dizer que todas as tardes, no cair do dia, Deus descia no jardim para ter uma intimidade com aquele casal. Aquele casal desfrutava da presença do próprio Deus, escutava o próprio Deus falando todos os dias. Assim como Deus tem um plano de salvação para a nossa vida, o diabo também tem um plano. Mas o plano do diabo é para matar, é para destruir, é para desfazer aquilo que Deus tem feito. Mas a palavra também de Deus diz que Deus, Jesus veio para desfazer todo o plano do diabo. E quando Deus cria esse casal, Deus dá uma ordem, em Gênesis 3, de todas as árvores que estão no jardim, vocês podem comer, desfrutar livremente, menos da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que dela vocês comerem, certamente vocês morrerão. A palavra de Deus foi para que não comesse, para que não tocasse, e ele sabia disso. Mas a Bíblia também diz que a serpente era o animal mais astuto que Deus tinha criado. E o diabo se utiliza desse animal e vai pegar Eva em um lugar onde Adão também não estava por perto, e ela vai lançar ali uma palavra, uma meia verdade. Ela vai dizer para Eva: é verdade que Deus disse que de nenhuma das árvores do jardim vocês podem comer? Mas ela sabia o que Deus disse. Ela disse: não, de todas as árvores que estão no jardim, disse Deus, comeremos livremente, menos da árvore que está no meio do jardim, porque Deus disse, no dia que dele nós comer, certamente nós morreremos. Aí Satanás vai entrar aqui com a dúvida, dizendo: não morrerão. Mas Deus disse que morria. Mas Satanás está trazendo aqui uma dúvida: não morre. Aí vem aqui uma aplicação para a nossa vida. Qual é a voz que você está ouvindo? Pergunta aí para o seu irmão: qual é a voz que você está ouvindo? A voz de Deus ou a voz do diabo? Porque a palavra de Deus é: no dia que você comer, você morre. Mas o diabo disse: comam, que você não morre. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos serão abertos, e vocês serão igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. E vendo aquela mulher que aquele fruto era muito bonito e bom para lhe trazer entendimento, ela tomou daquele fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Aí que começou o desastre. O pecado entrou na humanidade. Deus, ele mais uma vez, ele volta no cair da tarde para ver Adão, para desfrutar da comunhão com Adão, para falar com ele face a face. Mas quando Adão come, a Bíblia diz que é como umas escamas caíram dos vossos olhos. E eles observaram que eles estavam nus. Correram, fizeram ali, pegaram algumas folhas, fizeram uns aventais, se cobriram a sua nudez. Quando ouviram a voz de Deus que ecoava no jardim, procurando por Adão, não que Adão esteja escondido ao ponto de Deus não achasse, porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, mas Ele estava chamando Adão para a comunhão. Mas
o pecado entrou, a desobediência, a transgressão. O que é transgressão? É transgredir a lei do Senhor, é errar o alvo, é dar meia volta. Mas Deus, mesmo assim, procura Adão, mas Adão se esconde. E eu já quero aplicar aqui essa palavra. O pecado nos envergonha, o pecado nos afasta de Deus. O pecado vai trazer vergonha para a nossa vida. Deus quer uma comunhão com Adão, mas Adão está escondido. Adão está se escondendo de Deus, porque falhou, porque pecou. Aí quando Deus chama Adão, ele está escondido. Aí Deus vai perguntar: por acaso você comeu da árvore ou do fruto que eu lhe ordenei para que não comesse? Aí Adão não assume a culpa, que isso é de praxe do ser humano, sempre jogar a culpa no outro, sempre procurar um bode expiatório. Ele vai colocar a culpa em Deus. Ele vai dizer: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Agora é culpa de Deus que deu a mulher a ele? A mulher que ele queria, a mulher que estava ali para lhe ajudar, para lhe auxiliar. Não está na Bíblia, mas se Adão tivesse ouvido a voz de Deus e não dado ouvido à voz da sua esposa, eles não teriam caído no pecado. Porque nem sempre a sua esposa vai estar certa, e nem sempre o seu esposo vai estar certo. O que vai prevalecer é se a palavra de Deus está certa. A palavra de Deus tem que estar como prioridade na nossa vida. Porque eu posso sair fora da palavra e a minha esposa que está na palavra me corrigir, e eu tenho que aceitar, porque ela está conduzida pelo Espírito Santo. Você está entendendo? Então, meus amados, é interessante a gente entender aqui que a palavra de Deus ela tem que estar como prioridade na nossa vida. Então Adão cede. Deus queria confissão, ele joga a culpa para a esposa. Aí Deus disse à mulher: por que fizeste isto? Ela disse: a cobra me enganou e eu comi. Aí a serpente não tinha para jogar a culpa para ninguém. Aí Deus vai agora punir todo mundo, porque ninguém confessou. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte essa nesse dia espiritual. Naquele dia, Adão e Eva espiritualmente morreram. Perderam a comunhão, perderam o lugar que Deus preparou para eles. Você está entendendo essa palavra, meus irmãos? Perderam a oportunidade de desfrutar de um lugar muito bom, um lugar de paz. Ali não ia haver morte, ali não ia haver choro, eles não teriam que trabalhar, os frutos ali não acabavam. Mas o pecado entrou, e quando o pecado entra, vem para destruir tudo. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos faz uma barreira entre nós e o nosso Deus, impedindo que o nosso Deus não nos escute. A palavra de Deus diz que Deus não está com os ouvidos tapados para que Ele não possa ouvir, mas os nossos pecados faz uma separação. É interessante aqui eu explicar para a igreja que se nós tivermos como uma vida de pecado, é perdido orar. Não adianta cantar, não adianta pregar, porque não vai ser atendido. Porque não tem como Deus atender quando nós estamos na falha, no pecado.
Deus, ele é um Deus justo. E o que é que Deus quer? Que a gente se arrependa e confesse. Porque no livro de Provérbios vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que oculta os seus pecados nunca prosperará. Então Adão falhou, perdeu a comunhão. Deus vai lançar a sentença para Adão dizendo: do suor do teu rosto tu comerás o teu pão. A terra não produzirá aquilo que eu ordenei para ela produzir. Ela vai produzir o fruto, mas também vai produzir espinhos. E se você quiser comer, você vai ter que trabalhar. A mulher: aumentarei as suas dores de parto, com dores terás filhos. E a serpente também teve a sua punição. Ela iria comer pó pelo resto da sua vida. E a promessa de um dia a cabeça dela ser esmagada. Deus vai dizer que do fruto da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E será inimigo os dois, porque a serpente ferirá o calcanhar, mas da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E esse é Jesus. Jesus esmagará a cabeça da serpente. Essa era a promessa. Mas vamos para o texto. Jesus nasceu. Jesus 100% homem, mas 100% Deus, como João apresenta ele. Jesus vem cumprindo o seu ministério com 30 anos. Agora Jesus começa o seu ministério. Jesus escolhe os seus discípulos. Escolhe 12 para fazer aquilo que o Pai lhe ordenou: pregar o Evangelho, as boas novas de salvação, para curar os doentes, para dar vista ao cego, para anunciar o caminho, o ano aceitável do Senhor, como diz Isaías. Mas Jesus nunca escondeu para os seus discípulos que o final seria a cruz. Ele enfrentaria a cruz, porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não tem como ter perdão de pecado. Alguém teria que pagar o preço. Alguém teria que vir, e esse alguém teria que fazer o sacrifício perfeito para salvar a humanidade. Porque por um homem, a Bíblia diz, entrou o pecado no mundo, por Adão. E por um só homem também, Deus perdoará e salvará as nossas vidas. Jesus, no capítulo de número anterior, nos versículos, no capítulo anterior do texto que nós lemos, no capítulo 18, ou no versículo 17, vai dizer, no capítulo 17, a oração de Jesus. Jesus vai estar ali no Getsemane, no jardim, o jardim da oração. Jesus, sabendo que a sua hora se aproximava, Jesus chama os seus discípulos para orar. Jesus chama os seus discípulos para buscar, para lhe ajudar em oração. E o texto vai dizer que Jesus estava passando por um momento de grande aflição, porque ele sabia que a hora estava chegando. Judas já tinha saído para o trair. A hora estava se aproximando.
E o texto, Lucas vai dizer que Jesus começou a suar gotas de sangue. Era grande a aflição de Jesus naquela hora. Jesus faz a oração tão conhecida: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Jesus faz 3 vezes essa mesma oração. Volta a orar de novo. E faz a mesma oração: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas na terceira ele diz: mas que o Senhor não faça a minha vontade, que o Senhor faça a tua vontade. E quando Jesus está lá, chega o traidor, dá um beijo no seu rosto. Chega ali os soldados dos sumos sacerdotes procurando Jesus, mas Jesus se antecipa. Jesus pergunta: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Quando ele fala isso, todos caíram por terra. Quando Jesus disse: sou eu, todos eles caíram. Já dá para a gente fazer uma aplicação aqui, né? Diga aí para seu irmão: todos aqueles que estão perseguindo. Está fraco, irmão. Diga: todos aqueles que estão te perseguindo, pelo nome de Jesus, eles mesmos vão cair. Quando Jesus disse: sou eu, caíram todos. Jesus pergunta de novo: a quem buscar? E ele diz: a Jesus. E Jesus diz: sou eu. Quando o traidor se aproxima, beijou, e eles prenderam, para a gente caminhar para o final. Jesus é preso, Jesus vai passar pelo Sinédrio, Jesus vai primeiro para a casa de Anás, depois vai mandar ele para a casa de Caifás, depois mandam ele para Pôncio Pilatos, e ali Pôncio Pilatos quer sempre achar uma forma de liberar Jesus, mas o sistema religioso daquela época já tinha tudo planejado. A facção tinha tomado conta de tudo. Jesus estava ali inocente, mas eles caluniaram, mas eles procuraram mentir, dizendo que Jesus tinha blasfemado, dizendo que Jesus era Deus e eles não tinham outro, era rei dos judeus e eles não tinham outro rei senão César. Então Pôncio Pilatos vai dizer: julgais vocês mesmos. Mas ele disse que pela religião não poderia matar, pela lei deles não poderia matar fisicamente. Mas Jesus disse: o que diz a lei? Não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que aborrecer o seu irmão é homicida. Eles não estavam matando fisicamente, mas estavam fazendo o pior, estavam induzindo outros a matarem a Jesus, que é a mesma coisa. Tem gente que não mata, mas induz outras pessoas a te matar. Tem gente que não tem coragem de matar, mas induz outras pessoas a matarem, que é a mesma coisa para Deus. Então, ali eles vão chicotear Jesus. Eles fazem ali, os romanos, ele tinha um chicote por nome azorrague, chicote esse que tinha várias pontas, e nas pontas do chicote tinha pedaço de osso, de ferro, de chumbo, e todas as vezes que aquela azorrague batia no corpo de Jesus, dilacerava, rasgava a sua pele, ao ponto de os órgãos vitais de Jesus serem vistos a olho nu. Ali o seu corpo dilacerou, seu corpo estava ferido,
Era isso que eles queriam ver, o show. Eles queriam ver isso. Esbofetearam, zombaram, cuspiram em Jesus. Os soldados diziam: tu não é o rei, salva-te a ti mesmo. Eis aí o rei. Colocaram um manto de escarlate sobre ele e uma coroa de espinho, e encravaram na sua testa. E disseram: eis o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Mas Isaías vai dizer: como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Como uma ovelha, ele caminhava em silêncio para o Gólgota, para o matador, aonde ele seria morto. E os fariseus, ao ouvirem Pôncio Pilatos dizer: é um costume na Páscoa a gente liberar um preso, quem vocês preferem que eu solte? Jesus, o Nazareno, ou Barrabás? Quem vocês escolhem? E a multidão em unânime disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Preferiram um ladrão em vez do Salvador. Preferiram a mentira em vez da verdade. Preferiram a maldição em vez da bênção. E não é diferente nos dias de hoje. Quando a gente faz o apelo dizendo: você quer Jesus? O que as pessoas falam? Hoje não. Eu já tenho. Um Deus é um só. Mas o Deus, Jesus, Ele é um Deus que deu a vida por você. Jesus, Ele estava ali sendo escarnecido por amor a mim e a você, meus irmãos. Você já imaginou o tamanho do sofrimento de Jesus? Bateram, zombaram, cuspiram, e Jesus calado. A multidão compraram ali algumas pessoas para gritarem, dizendo: crucificai-o, crucificai-o. Aí Pôncio Pilatos vai dizer: eu lavo as minhas mãos pelo sangue desse homem, porque esse homem é justo. Aí o que eles disseram? Que o sangue caia sobre as nossas cabeças, que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças. Ou seja, eles estavam conscientes. Mas Jesus vai dizer para Pilatos que maior pecado tem é aquele que o entregou a ele. Jesus está lá, chegou a hora da crucificação, chamaram os carrascos, jogaram Jesus naquela cruz, abriram seus braços. É interessante que a cruz que Jesus foi pregada não era a cruz do tamanho dele. Alguns historiadores vão dizer que deslocaram, puxaram, não quebraram os ossos, porque a Bíblia diz que nenhum dos ossos dele foram quebrados. Esticaram, mas não quebrou. E pregaram ali as mãos de Jesus naquele madeiro. A parte daquela cruz que tinha que caminhar até no lugar aonde a outra parte estava lá já fincada. E Jesus já sem força, ele vai caminhando pelaquela rua estreita. E quando Jesus está caminhando, a zombaria aumenta. E Jesus vai caindo ali com o peso daquela cruz, caminhando pelaquela rua estreita, caindo
em cima daquelas pedras pontiagudas, furando o seu corpo. Jesus vai derramando o seu sangue, caminhando para o lugar. Ainda eles chamam um sirineu para ajudar, que Jesus não estava conseguindo chegar. O sirineu ajuda Jesus a levar aquela cruz até chegar no lugar. E eu quero destacar aqui, irmãos, algumas palavras que quando Jesus estava naquela cruz, ele citou. Essa que eu falei, esse grito que revolucionou a história, foi a 6ª palavra que Jesus falou naquela cruz. Jesus não gritou, não se esperneou, mas quando Jesus abriu a boca, cada palavra teve um propósito. E a primeira palavra que Jesus falou naquela cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa passagem se encontra em Lucas 23, 34. Essa foi a primeira frase de Jesus naquela cruz: Pai, perdoa-lhes. Jesus ali está intercedendo por aqueles que estavam zombando, por aqueles que estavam blasfemando. Que amor é esse? Que é zombado, que é escarnecido, que é chicoteado, e ele está dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não estão sabendo que estão matando o Filho de Deus. Então perdoa-lhes, Pai. A segunda frase que Jesus fala naquela cruz, Jesus diz: em verdade te digo, ele fala para o ladrão, que estarás comigo no paraíso. Jesus estava na cruz do meio, mas na direita e na esquerda havia 2 ladrões. Um zombava dizendo: tu não és o rei dos judeus, salva a ti mesmo e também a nós. Mas o outro disse: tu não temes nem a Deus, estando nós na mesma sentença. Nós de fato e de verdade merecemos esse castigo, mas esse nada fez. Aí Jesus declara isso para ele. Aí ele vai dizer para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai lhe falar essa segunda frase: em verdade eu te digo, que estarás comigo no paraíso. A terceira frase, Jesus vai falar para sua mãe e para João. Ele vai dizer: mulher, eis o teu filho. E vai dizer para João: homem, eis a tua mãe. Naquele sofrimento, todos os discípulos sumiram. Só Jesus, só Maria e João chegou depois. Maria Madalena também estava. Jesus olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho, e homem, eis aí a tua mãe, que está registrado em João 19, 26 e 27. A quarta frase, quando Jesus está ali agonizando naquela cruz, ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque neste momento até o próprio Deus, ele teve que virar as costas, ele teve que olhar para o seu filho e suportar a dor, porque Deus era justo, era necessário que Jesus cumprisse ponto por ponto, o sacrifício fosse perfeito e agradável.
A quinta frase, Jesus vai dizer: eu tenho sede. Que é no texto que a gente leu, João 19, 28. A sexta frase, que é a frase que eu tirei como tema, o grito que revolucionou a história. Jesus vai dizer: está consumado. Ou no original, tetelestai, está pago, está feito. Jesus pegou aquela cédula que constava sobre eu e você e encravou lá naquela cruz. Abra aí a sua Bíblia em Filemão capítulo 1, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tema é o tema que tem que ser pregado nas igrejas. A cruz de Cristo. Porque sem a cruz não há salvação. Sem a cruz não há libertação. Sem a cruz não há remissão dos pecados. Sem a remissão dos pecados não tem salvação, não tem vida eterna. Em Filemão 1,18 vai dizer isso. Filemão vai falar sobre um servo que tinha um senhor. E esse senhor, ele foi roubado. Onésimo, ele era servo de Filemão. Filemão, ele rouba algo de valor da casa de Onésimo e foge, vai para Roma. Lá em Roma ele é preso. E quando ele é preso, ele se encontra com nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Paulo prega a palavra para ele e ele se converte ao Senhor. E agora Paulo vai escrever uma carta para Filemão aceitá-lo de volta, para Filemão recebê-lo de volta. Paulo vai dizer: antes ele era inútil, mas agora ele é muito útil. Aí Paulo vai dizer para ele: se ele te deve alguma coisa, coloca tudo na minha conta. Foi o que Jesus fez. Pegou a cédula que nós devia, o pecado. A conta era muito alta, não teria como nós pagar essa conta. Aí sabe o que Jesus fez? Baixa aí o extrato do que Alexandre deve. Ah, Senhor, é muita coisa. Coloca na minha conta. Ah, você não entendeu. Coloca aí, tira o extrato aí do que a irmã Vitória deve. Meu Senhor, é muita coisa. Aí Jesus disse: eu pago, está consumado, está feito, está pago. Essa palavra tetelestai, ela servia para isso. Quando alguém devia alguma coisa, quando pagava essa dívida, eles carimbava com essa frase: tetelestai, está pago. Quando você fazia alguma compra de algum imóvel, quando você pagava, agora sim você poderia fazer desfruto. Você poderia desfrutar desse imóvel e lhe diria: tetelestai, está pago, pode desfrutar. Quando Jesus estava naquela cruz, ele deu um brado que revolucionou a história humana. Satanás já estava contente, já estava alegre, porque tinha vencido o Jesus homem. A morte teria alcançado Jesus e levado, mas se esqueceu da promessa que Jesus ao terceiro dia ressuscitaria e veria outra vez. Aleluia! E quando Jesus ele volta, ele vai e toma a chave da morte e do inferno. Jesus disse: está pago.
está feito. Eu executei a obra que Deus confiou na minha mão. De uma vez por todas, Jesus nos perdoou. Agora Satanás não pode olhar para nós e ver a gente como pecador. Sabe por quê? Porque quando ele olha para você, ele já não vê um pecador. Ele vê a marca do sangue do Cordeiro. Ele vê o sangue de Jesus na tua vida. E ele não pode te tocar. Os irmãos lembram no Egito? Quando o anjo da morte visitou o Egito, qual foi a ordem de Deus? Matai um cordeiro, colocai o sangue na vega da porta, porque quando o anjo da morte vier, a casa que não tiver o sangue, vai ter morte, mas a casa que tiver o sangue, o anjo da morte vai passar por cima. Aleluia, o anjo da morte passa por cima e não atinge aquele que está coberto com o sangue do Cordeiro. Você está marcado pelo sangue do Senhor, você está marcado pelo sangue do Cordeiro, e a Bíblia diz que a gente foi comprado por um grande preço, preço não de ouro e nem de prata, mas um preço de sangue, um preço muito grande que vai além do entendimento. É por isso que João vai dizer, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, para todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Você está marcado pelo sangue, você está redimido pelo sangue, você foi liberto pelo sangue. Jesus, ele deu um brado naquela cruz e disse: está pago, está consumado, está feito. E ele disse: está consumado. Quando Jesus grita, o véu do templo se rasga de alto a baixo, dando acesso ao trono da graça. Antes era o sumo sacerdote que intercedia por você, mas quando Jesus disse: está pago, ele disse: vocês têm acesso livre à minha presença. Aquilo que havia uma barreira, agora essa barreira foi demolida. Aonde havia um muro de separação entre o pecador e Deus, esse muro foi derrubado, porque Jesus cumpriu o sacrifício perfeito. Eu não merecia, mas foi pelo sacrifício de Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Deus, ele te deu um presente mais precioso do que a casa própria, mais precioso do que um carro novo, mais precioso do que qualquer riqueza, a salvação da tua alma, é mais precioso do que isso. A palavra do Senhor vai dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma. Então, meus irmãos, finalizando, Jesus cumpriu o sacrifício, Jesus cumpriu o que o Pai lhe ordenou, e ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas a Bíblia vai dizer lá em Romanos, que com o coração se crê, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. Jesus também vai dizer lá em Mateus, que se nós confessarmos a Ele, Ele também confessará diante do Pai o nosso nome. Mas se nós o negarmos, Ele também negará diante do Pai que está no céu.
Então é importante aqui nós entendermos que Jesus morreu para nos salvar, mas você tem que aceitá-lo, você tem que confessá-lo, você tem que receber esse presente. Como você se sentiria se alguém com muita alegria fosse lhe presentear e você dissesse: eu não quero? Foi o que Jesus fez. Ele nos deu um presente, a salvação. Agora você tem que querer, você tem que aceitar, você tem que tomar posse dessa salvação. O que farei para ser salvo? Essa é a pergunta. Pedro vai dizer: arrependam-se, cada um de vós, e tereis o refrigério. Paulo vai estar na prisão, e aquele carcereiro vai dizer: o que farei para ser salvo? Ele vai dizer: crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Irmãos, eu vou finalizar aqui, mas é interessante nós atentarmos a isso. Não é porque nós estamos na igreja que nós temos a certeza da salvação. Tem muitos que estão inseridos na religião, mas não tem certeza da sua salvação. A pergunta é: será que nós estamos seguindo Jesus, aquele que fez o sacrifício, aquele que disse está consumado, aquele que disse está pago, ou nós estamos seguindo uma religião? Porque a religião vai dizer que todas as religiões levam a Deus, mas nós não estamos aqui para servir religião, nós estamos aqui para aceitar o sacrifício de Jesus. Porque toda religião vai dizer que Deus é Deus. Qualquer um vai dizer que crê em Jesus. Mas o crer de Jesus é diferente. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus não é levantar a mão e dizer eu sou crente. Servir a Jesus é viver uma vida de renúncia. Servir a Jesus é viver uma vida de obediência. Seguir a Jesus é viver uma vida transformada, lapidada pelo Espírito Santo. É ter uma vida transformada pelo Consolador. É ter uma vida cheia do Espírito Santo. Esse sim segue a Jesus. Seguir a Jesus não é colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer agora eu sou crente, agora eu vou para o céu. O próprio Jesus disse que aquele que não confessar, aquele que não deixar pai, não deixar filho, não deixar mãe, para seguir Ele, não é digno dEle. A gente deixa Jesus por qualquer coisa, mas Jesus, Ele está aqui, e Ele quer que você se entregue por inteiro a Ele. Esse sacrifício foi por você, foi por mim. Esse grito revolucionou toda a história. Ninguém poderia pagar o preço. Abraão veio e falhou, Moisés veio e falhou, Davi veio e falhou, Salomão veio e falhou, todos os profetas falharam, mas Jesus veio e executou a missão do Pai, e disse naquela cruz: está pago. Agora vocês têm acesso livre, aonde vocês orarem, Deus vai ouvir. E nos deu uma passagem, o passaporte para a vida eterna. E carimbou, e no passaporte está escrito: tetelestai, está pago, está visto, está revisado,
vocês vão chegar na Nova Jerusalém. Amém? Então, meus irmãos, eu pergunto nessa noite, você que andou distante do caminho do Senhor, e que nessa noite você sentiu que o Espírito Santo falou com você, Jesus, Ele te chama para um relacionamento com Ele. Ele não quer te perder para o mundo, porque Jesus não perde nem empata. É nós que se perde, é a ovelha que se perdeu, mas o Pai está esperando de braços abertos por você. E quando você tomar a decisão de voltar, o Pai vai te abraçar, vai te beijar, vai colocar uma sandália nos teus pés, vai colocar uma roupa nova, vai colocar um anel no teu dedo, vai matar um novilho e vai fazer uma grande festa, e vai dizer: esse meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. Se você sente essa necessidade, que precisa reatar sua aliança com Deus, você pode vir aqui na frente e nós vamos orar por vocês. Se você sentiu que o Espírito Santo tocou no seu coração, não perca a oportunidade, porque pode ser a sua única. Não sabemos o dia de amanhã. Paulo vai dizer que o dia da salvação é hoje. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Que o Espírito Santo convença você do pecado, da justiça e do juízo, e te dê a oportunidade de você estar mais uma vez na comunhão com Deus.